Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Hoje, quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Apenas, vamos dizer aí, 3 meses para acabar o ano e apenas 10 dias para acabar o mês. Lembrando a todos e a todas que a gente ontem teria a CPI, mas aí alguém, Cássio Conká, proibiu lá o secretário, não sei das quantas, a comparecer na CPI. A CPI do 8 de janeiro. Interessante que nós observamos que no Brasil o costume de fazer CPI é algo muito normal. Faz CPI e no final qual o resultado? Até hoje eu estou querendo ver o resultado da CPI da Covid, a CPI das vacinas, CPI que tem. Dificilmente uma CPI tem resultado. Algumas vezes a CPI tem resultado quando se recomenda a cassação. Para nós, que vivemos nesse contexto da década de 90 para cá, se criou o costume de fazer CPI. A primeira CPI que nós lembramos foi a CPI da cassação do Fernando Collor de Mello. E o Collor foi cassado por ter ganhado de presente um Fiat Elba, o carro Elba que cassou o Collor. E a gente está lembrando disso porque algumas pessoas têm memória curta e esquecem a motivação da cassação do Fernando Collor de Mello. Mas foi só para a gente poder ter em nossa mente quem de fato nós somos. E depois você vai vendo aí algumas CPIs, até hoje, de fato, de verdade, poucas CPIs deram resultado. Mas eu conto para vocês um segredo, vocês não devem saber. Toda vez que um deputado está numa comissão, uma CPI, ele ganha um extra. É isso mesmo, por causa de investigação, por causa de horas de serviço. Ou seja, o deputado, ele na CPI, ele ganha um extra. E sem contar que hoje, devido à mídia social, devido à CPI ser filmada, é comum você ver deputados, que nem eu vi ontem, usando palavras chiques, querendo fazer figura, criando contexto, criticando, concordando, discordando, fazendo show para poder justificar sua presença dentro do espaço da CPI. No passado, uma comissão de inquérito era simplesmente algo muito tranquilo, tipo assim, uma reunião que hoje dura até 10 horas, de acordo com algumas pesquisas, durava apenas 2 horas, 5 vezes menos, porque as pessoas estavam preocupadas em acabar logo a reunião para poder seguir em frente. O trabalho maior era dado ao relator e também no caso, ao presidente da famosa CPI. Mas, tirando isso, não era tanto assim a atuação, de acordo com pesquisas, daqueles que estavam compondo a CPI, era apenas mais um número. Precisava de 10 assinaturas, trabalhar 10 assinaturas, os 10 que assinaram certamente fariam parte da CPI. Mas, tirando isso, nós estamos vivendo esse contexto aí e a gente vendo que ainda tem 25% dos brasileiros que acreditam que o ex-presidente, agora operado e também inelegível, é inocente ou tem ainda a chance de chegar ao cargo do Planalto em 2026. Inclusive eu vi outro dia na rede social, alguém colocou assim, eleição de 2026, fulano de cá, embusteiro presidente. Bom, sonhar não custa nada, fazer o quê? Embora tivemos em 2018 o Lula preso e todo mundo dizia que em 2022 ele seria presidente, ele foi presidente. Mas sabemos claramente que o rio da história ele tem suas surpresas. As figuras que podem acontecer no mandato do Lula ainda não está pleno. Lula esteve na ONU ontem e na ONU fez um belo discurso, eu pude ouvir, Também o Biden recebeu o Lula e disse que o Lula está fazendo coisas no Brasil de deixar até famoso. E se percebe tanto na presença do Lula na ONU, como também o seu contato com o Biden, uma relação onde a democracia está ganhando. E o Brasil retornando ao seu papel de destaque no meio internacional.
podem até querer dizer outras coisas, mas diante do fato que nós estamos vivendo, não tem como não acreditar nisso. O país está melhor, ele passa bem, apesar de ainda ter números de desempregados não aceitável, apesar de ainda não termos emplacado uma campanha sistemática contra a fome nesse país chamado Brasil. Mas, pelo menos, promessa nós temos, coisa que nós nem tínhamos no último governo. Só falava em alterar a economia, liberalismo econômico, com a finalidade de criar situações que eu nem vou comentar. E deixando-se de lado, vamos nós viver e comentar um pouco sobre o Evangelho do dia, né? Primeiro, ontem nós tivemos aí Jesus curando ressuscitando um morto, que é a filha o filho da viúva de Naim, e a gente fez uma comparação lá com a viúva de Sarepta, né? E agora nós temos aí Jesus falando quem de fato é ele, quem de fato é seus ouvintes. E aí ele fala com quem vou comparar esses homens que chegam desta geração. O interessante é que a gente, quando fala daquele contexto onde Jesus viveu, nós olhamos ele bem atualizado essa palavra. Jesus, ele não está aqui dizendo para você, olha, é isso ou aquilo. Mas Jesus fala, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós fizemos lamentações e vocês não choraram. Observem bem como a sociedade às vezes gosta de ir na contramão daquilo que a igreja ensina. Eu vi deputados gritando contra o aborto, eu vi deputados falando sobre família, eu vejo ainda, né? Mas eu vejo também, quando você vai olhar bem, que tipo de pessoa aquela pessoa é. Jesus faz uma comparação entre ele e João Batista. O João Batista veio com a missão de reformismo, até mesmo dentro do judaísmo, quando ele não se envolve, sendo filho de sacerdote, ele rompe o contexto, né, da família e não é sacerdote. Interessante, né? O contexto de João Batista não ser sacerdote, sendo filho de sacerdote, mesmo no baixo clero, mas era filho de sacerdote. Era comum, né, o filho assumir o lugar do pai no contexto histórico, né? A famosa ideia, né, que se o pai é pedreiro, o filho tem que ser pedreiro. Meu pai tinha esse sonho, né? Lá em casa ninguém é pedreiro. Meu pai ficou triste com isso. Mas, no caso de João Batista, o pai também deve ter ficado triste, porque se o pai era sacerdote, a intenção é que o filho fosse sacerdote. E João Batista tinha um rigorismo com a lei, com jejum, com a oração. E Jesus, sendo filho de um carpinteiro, também não era carpinteiro, também não foi carpinteiro, né? Nem marceneiro, como alguns falam. Ele rompe também com esse dogmatismo. E ele vira assim um pregador, um profeta, um líder, né, em relação a uma comunidade. E nesse contexto, ele não tem regras, apenas regras religiosas. E ele faz o comentário falando que João Batista seguia o rigor, né, de não comer e não beber, jejum e oração. E ele veio o contrário. E ele, mesmo dizendo que ele, João Batista, não comia nem bebia, ele dizia que o João Batista era um demônio. E agora Jesus, ele é o contrário. Eles dizem que Jesus é um comilão, um beberrão, que ele é da farra. E criticam a atitude de Jesus, a atitude dele ser. Então você, nesse evangelho, já terminando o nosso tempo, é criticado se você vive uma religiosidade radical, extremista, ou se você vive uma religiosidade diferente. Jesus traz nesse evangelho para a gente uma notícia interessante. Nós devemos estar dentro de uma realidade, vivendo a boa nova do reino, sendo sinal de contradição e de exemplo, seja na prática religiosa e na prática social. Eu paro por aqui, lembrando a vocês que hoje, dia 20, nós estamos vivendo um momento onde se faz pensar sobre a vida que estamos levando, dentro desse contexto da religiosidade. Deus nos abençoe e nos ajude.
que possamos ter um pouco de João Batista e um pouco de e muito de Jesus. Eu sou o Daniel Nonato.